Um deputado bolsonarista falou que não tem democracia no continente africano porque o povo não tem capacidade cognitiva para diferenciar o certo do errado. Quando apontado o racismo evidente da sua fala, pediu 6 e chamou o ministro dos Direitos Humanos de analfabeto funcional. Mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Vamos lá. A gente está falando de quem? A gente está falando do deputado Gustavo Gayer, né, do PL, Partido Liberal, Partido Bolsonaro, de Goiás. Ele estava em um podcast chamado Três Irmãos. Emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Eles estão dizendo que o QI médio da África é menor do que o QI do macaco, né? 72 QI na África, 90 QI do macaco. Você vê assim, tipo, nível, né? Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Tá, então o Gustavo Gayer ele fez essa fala aí. Daí, obviamente, houve repercussão, né? E daí o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, pegou e se pronunciou, né? Acabo de enviar ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, à Câmara dos Deputados e à Procuradoria-Geral da República, então 4 instâncias diferentes, né? Vídeo em que o deputado federal bolsonarista faz ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos, bem como a autoridades da República. A imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes. Ok. Daí, então, o Silvio trucou, o Gustavo Gayer foi lá e pediu 6. Mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Cara, depois dessa, mais gente foi para cima do Gayer. Então, a gente tem aqui, no Correio Brasiliense, né, racismo. Ministros preparam medidas jurídicas contra o deputado. Então, fala ali de titulares da AGU, Advocacia Geral da União, e da Igualdade Racial, né, que é a Aniele Franco, e dos Direitos Humanos, Silvia, a gente já viu, que avaliam ações cabíveis contra Gustavo Gayer por comentário preconceituoso em relação à África. E o Gustavo Gayer, ele foi questionado não apenas sobre isso, mas também sobre o fato de que ele está falando dessas falas extremamente racistas, sendo que lá na eleição municipal de 2020, né, quando ele concorreu a prefeito de Goiânia, ele se declarou como pardo. Ele se declarou como pardo. Depois, em 2022, quando concorreu para deputado federal, daí ele se declarou como branco. Quando ele foi questionado sobre isso, aqui reportagem da Folha, né, do painel, procurado pelo painel, ele disse não ter ideia de quem colocou como branco, pardo ou azul nesse negócio e afirmou que normalmente é o partido que preenche. Ele ainda disse ironicamente que se autodeclara moreno jambo e verde. Ou seja, depois de tudo isso, ele ainda vai lá e ridiculariza. Esse cara, assim, realmente ele tá acreditando que ele é imune a qualquer coisa, né? É isso. Além do racismo, existe uma questão de impunidade dessa branquitude que acredita, sim, que ela está acima do bem e do mal. Eu ontem comentei com algumas pessoas, lembrando uma passagem da Carla Zambelli, que nem 6 meses atrás ela saiu correndo com uma arma, afrontando e ameaçando a vida de um homem negro,
E aqui no Meteora a gente fez, eu acho que o Álvaro, um corte dela falando palavrão numa comissão. O que é isso? Essa pessoa que acredita que ela realmente ela tem o direito e o poder sobre as outras pessoas, em especial as pessoas negras e indígenas. Porque o que é o racismo? Muita gente fala, tem um negrão lá que eu conheço lá que ele é mó racista. Né? Também ele faz uns comentários, ou ele tem relacionamento com uma pessoa de outra cor, ele é Gente, o racismo, ele passa pelo pressuposto que é uma classe dominante em todos os sentidos, subjugando uma classe que ela julga inferior, que tem menos poderio. Aqui no Brasil, a gente coloca de que forma? Os espaços de poder, eles são dominados por pessoas brancas, em especial homens brancos, de meia idade. E o que acontece? Essas pessoas, elas sempre estiveram, não é quem está, não é a margem, elas sempre estiveram acima e dentro da lei. E a partir daí, elas fazem o quê? Elas literalmente criam regras dentro das regras. É lógico que a gente pode vir aqui discutir a questão histórica, porque tem uma ignorância na fala dele brutal. A África é o berço da humanidade. A nossa primeira universidade, faculdade de pensar vem de África. Irrigação. Você tem as pessoas negras que construíram, e eu aqui vou fazer uma propaganda, o livro acho que não está mais disponível, mas precisaria estar na casa das pessoas. É Os Gênios da Humanidade, do professor Carlos Machado e da Alexandra Lojas, da ex-consuleza, que fala sobre essa história negra na ciência. Vocês assistiram o filme das mulheres negras na NASA. Quem é que fez o marca-passo, semáforo? Gente, se joga esse videogame hoje em casa, teve participação de um cientista negro que fez o transistor dentro de um instituto de ciência. Então, essa é a parte que a gente pode ficar debatendo aqui, a história do papel da comunidade negra na construção científica, cultural, de linguística. Podemos ficar aqui de comunicação há horas, mas a gente sabe que, além dessa ignorância, existe esse lado criminoso, que são pessoas que acreditam que podem estar todo dia subjugando a população negra. Então imagine para essas pessoas que passaram do Temer, é histórico o racismo no Brasil, tá? Não estou falando que foi o Bolsonaro que criou. Homofobia, machismo, é histórico nessa construção desse país. Mas eles tinham também uma noção que quando veio o Bolsonaro, esse Bolsonaro legitimou essas figuras. E eles também, eu imagino, Sofia, que eles tinham certeza que eles ficariam no poder por décadas, que essa era o objetivo. Tanto é que a gente viu a cena no dia da eleição, que foi o corte que a gente fez, lembrando da Polícia Rodoviária Federal. O que foi feito de barrar pessoas para ir votar. Foi o último toque de desespero, e ainda tem, lembrando, naquele mesma semana, naquele mesmo momento, a matéria do Caco Barcelos, lá da cidade pequena lá, que compra de volta da cara dura. Então, essas pessoas, quando saem do poder, elas devem estar desesperadas por ver o Silvio Almeida aí. Porque esse Brasil não foi construído por Anderson, por Silvio Almeida, para Aniele Franco, para Sônia Guajajara, para Sofia. Não foi feito. Apesar de sermos a maioria entre mulheres e negros, indígenas, não foi feito para a gente. Quem está no poder, a manutenção do poder, muitos com essa cabeça. E aí, só que ele está trucando com 6, como a Sofia disse, só que aqui eu acho que cabe sim que a gente tem que começar a criminalizar essas pessoas. Não pode um deputado pôr uma peruca loira, não pode tudo que a gente está vendo. E eu venho aqui falar que muita gente, é simbólico tirar o direito de Bolsonaro. Não é simbólico, gente.
Simbólico é uma garrafa de vinho aqui para a gente fazer essa comemoração. Isso é extremamente humanitário para o país que a gente precisa. E na esteira, volto na foto, sempre que a Sofia colocou aqui, e tem que continuar pondo, tem muita gente para ir junto. E nessa foto tem que ir pessoas como ele. Porque são essas pessoas que levaram à conclusão de um país que a gente nunca imaginava que, por mais que era ruim, chegasse onde chegou. Num país que produz tanta comida, a gente viu gente passar fome comendo osso e vimos pessoas com essa barbaridade das covas abertas porque não teve vacina por N motivos e que mata povo preto, mata povo indígena. E são essas pessoas como ele que legitimam e constroem essa ideologia. Então, o Silvio Almeida tem todo o meu apoio, o meu carinho, e sabe que o que precisar, a gente vai estar aqui para conduzir essa pessoa juntamente com o Bolsonaro na foto que está ali. Porque é inadmissível, não dá mais, a gente fala muito essa frase, mas realmente não dá mais para continuar convivendo com pessoas que, usando a prerrogativa do seu cargo, ele acha que ele tem o direito de vomitar, literalmente, e isso que ele faz, que se ele faz isso num programa, imagine o que ele faz quando vai num posto de gasolina e encontra uma pessoa negra ou a pessoa que limpa a casa dele. Então é isso. Silvio, fique tranquilo, a gente está junto, e você sabe disso, que isso é verdade. A gente não é questão não passarão, é mais do que isso. Eles não, essa frase para mim é bobeira. Não é que não passarão, eles têm que ser punidos. Que a gente não aguenta mais essa gente. Além da questão histórica de África, vai falar de uma África de Mandela. Oh, meu Deus, Mandela tem mais estudo do que você tem de vomitar bobeira, seu idiota.